Você acredita em discos voadores, seres de outro mundo, ou quem dera, até mesmo outra dimensão? O assunto hoje aqui em nosso quadro volta a ser ufologia. Falaremos mais uma vez a respeito da Noite Oficial dos OVNIs. Hoje, em uma matéria um tanto diferente, iremos fazer algumas especulações sobre o que de fato aconteceu no ano de 1986 em plenos céus do Brasil. Você quer saber ainda mais? Então, fiquem ligados. Afinal de contas, está começando mais um Vídeo Mistério. Nós já temos um vídeo explicando tintim por tintim o que foi a Noite Oficial dos OVNIs, cujo esse inclusive eu estou disponibilizando aqui na descrição deste mesmo vídeo ao qual nós estamos conversando neste momento. O propósito hoje aqui é nós especularmos o que pode ter acontecido naquela noite do ano de 1986, ao qual, desde já, eu já faço um convite para que vocês também participem nos comentários e coloquem suas opiniões. Mas, antes de eu começar a despejar até mesmo algumas teorias pessoais minhas, mesmo não sendo um vídeo que a gente vai estar contando tintim por tintim, a gente tem que dar pelo menos um fio da meada para nós nos recordarmos de alguns fatos, para a gente começar a detalhar essas suposições que nós iremos fazer a seguir. Então vamos para uma rápida premissa, ok? Dos fatos, que não vai demorar nem um minutinho, e em seguida a gente volta aqui para colocarmos nossas especulações. Vamos lá então, pessoal. Rapidamente fazendo um resumo dos fatos, tudo começou a acontecer no dia 18 de maio de 1986, prolongando-se até a madrugada do dia 19, onde cerca de 20 OVNIs foram detectados pelos radares do Centro Integrado de Defesa Aérea e Controle de Tráfego Aéreo, o chamado SINDACTA, com sede em Brasília. Os primeiros relatos de avistamentos tiveram início às 18h30, notabilizando-se as observações do controlador da torre de controle do aeroporto de São José dos Campos, o senhor Sérgio Mota. Assim, ele começou a comunicar à patrulha para observar um luzeiro sobre o setor noroeste do aeródromo, com a seguinte frase, abre aspas, tem alguma coisa no setor noroeste de São José. Um farolzinho, pô, mas eu tô olhando bem. O bicho tá parado. Nem sobe, nem desce, não vai para a esquerda, nem para a direita. Tá paradinho lá. Não, tô olhando. Não é estrela não, é um farol. Não dá para distinguir nada. É só um foguinho de luz esquisitinho. Tá alto, agora sumiu na bruma. Fecha aspas, disse Sérgio Mota. O surgimento de novos OVNIs e dinâmicos, acima de tudo, levou o chefe do Centro de Operações de Defesa Aérea, na época o Major Ney Antunes Cerqueira, ordenar 2 operações de interceptação por caças partindo da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e outra missão que partiu da base aérea de Anápolis, em Goiás. Ao todo, 5 caças foram enviados, 2 F-5 e também 3 Mirages F-103. No dia 23 de maio de 1986,
O ministro da Aeronáutica, o tenente brigadeiro Octávio Júlio Moreira Lima, deu uma entrevista coletiva à imprensa juntamente com os pilotos dos caças, confirmando os acontecimentos. Por isso, os eventos daquela noite ficaram conhecidos como a Noite Oficial dos OVNIs. Em outubro de 2015, o Arquivo Nacional disponibilizou gratuitamente 16 áudios da chamada Terceira Remessa do Fundo OVNIs, entre os quais constam 8 gravações das conversas entre pilotos e controladores aéreos, assim como o Sistema de Defesa Brasileiro, na noite do dia 19 de maio de 1986. Nos áudios, fica claro que dezenas de objetos foram captados por radar. Várias vezes foram observados e perseguidos pelos pilotos, demonstrando comportamentos inusitados durante todo o episódio. Primeira suposição que eu lembro que ladeou o caso durante muitos anos é de que esses OVNIs seriam equipamentos russos, ou então, na época, da União Soviética, os países socialistas que compunham aquele bloco, e que faziam a Guerra Fria com os Estados Unidos. E que teriam escolhido a dedo o espaço aéreo brasileiro, levando em consideração algumas fragilidades que nós teríamos aqui em detectar ou até mesmo combater estes objetos, uma vez que nosso poderio bélico não se aproximava dos americanos, para com quem realmente interessava uma eventual guerra na época. E sobretudo porque muitas aeronaves, muitos equipamentos que nós tínhamos de defesa aqui também já tinham sido utilizados pelos americanos. Então o nosso espaço aéreo teria sido usado como um sparring para um treinamento dos russos. Porém, essa teoria acabou caindo ladeira abaixo quando foi liberado, aí como eu disse ainda há pouco, no ano de 2015, toda a documentação e as gravações, onde inclusive um dos pilotos que fez, aí no caso a operação de perseguição, disse que além daqueles objetos terem sido controlados por algo inteligente, do outro lado também era inexplicável a forma e a velocidade ao qual eles se deslocavam, ok? Então isso, mesmo com toda a tecnologia que os russos e americanos tinham na época, não se aproximaria, muito menos lá no longínquo ano de 1986, de algo que pudesse ser um caça, ou no caso 20 caças, 20 aeronaves soviéticas que estariam ali fazendo este eventual treinamento no Brasil. Então essa hipótese foi colocada totalmente de lado. Surgiu também uma outra hipótese, alguns anos depois, que pudesse ter sido algo dos próprios americanos brincando com os brasileiros, aqui com o mesmo propósito dos soviéticos, para ver a reação que teriam. Também foi colocado de lado com essas outras declarações. Igualmente, com essa mesma tese ao qual os pilotos da época colocaram, que esses equipamentos OVNIs, seja lá como nós podemos classificá-los aqui, afinal de contas nós não sabemos até hoje o que eram, pudessem ser corpos celestes que estariam passando pela Terra. Quem sabe a explosão de algum meteoro ao qual, passou aqui pela atmosfera, etc. e tal. Mas a mesma declaração dos pilotos dizendo que aquilo era controlado por algo inteligente deixa essa hipótese totalmente de lado. A hipótese de que possam de fato ter sido discos voadores, ela, na minha opinião, por eu acreditar em
vida em outro planeta, acredito sim que pode ser a mais plausível. Eventualmente alguma raça que estaria aqui fazendo testes em nosso próprio poderio bélico, sem conhecer a forma ao qual as nações discutiam seus arsenais, e de repente estavam ali próximo do Brasil e falaram assim: vamos ver como que esses caras reagem à nossa presença. Tanto que o controlador da pista disse que teve um momento que ele apagava e acendia as luzes da pista e um dos objetos respondia fazendo a mesma sinalização, o que comprova de fato essa tese que nós dissemos ainda há pouco, de que esses objetos eram controlados sim por seres ou alguma forma inteligente ao qual nós não sabemos aqui. Mas por que necessariamente o Brasil? Eu acredito que aqui, na época, nós tínhamos, inclusive vindo de alguns anos depois, de uma experiência que foi revelada também anos mais tarde, até mesmo após a noite oficial dos OVNIs, que foi a tal da Operação Prato, que se assemelha em alguns pontos à noite oficial dos OVNIs, embora não, em São José dos Campos e uma região do Rio de Janeiro onde os objetos foram avistados não tenha tido nenhum caso de mutilação de seres humanos, luzes que chupavam sangue, etc. e tal. Mas o Urangê Holanda, que foi quem deu com a língua nos dentes e acabou abrindo tudo para o Ademar Gevaer na época, relata também a aparição de luzes e também contato com aeronaves. E se a gente for imaginar de 1977 a 1986, é um espaço curto. Então, quem sabe até mesmo esses mesmos seres que estiveram lá no Nordeste, lá em Colares, não estariam aqui fazendo um outro tipo de teste. Por exemplo, nós testamos uma população primitiva, menos desenvolvida, e agora nós vamos colocar aqui em xeque uma população, ou seja, uma estrutura desenvolvida, uma estrutura bélica, para se ver até o quanto nós podemos eventualmente fazer o que nós fizemos em Colares ou não. É uma hipótese. Afinal de contas, nós estamos aqui justamente para isso. Esse vídeo, propósito para quem clicou, ficou bem claro. Nós estamos levantando suposições. Nessa época, em 1986, nós nem ouvíamos falar de internet. Muito menos da tal da Starlink, que está aí hoje confundindo muitos com os seus satélites. Então nós não podemos de forma alguma dizer que esses mesmos já atuavam naquele momento. Existe uma tese de um amigo meu que conversou muitos anos atrás comigo, dizendo que esse caso poderia ser algo semelhante ao que nós vimos, por exemplo, no filme A Fenda do Tempo, ao qual nós já trouxemos um review aqui mesmo nesse canal, alegando que supostamente nessa mesma data algum tipo de portal tridimensional teria sido aberto entre dois mundos, permitindo com que esses objetos ultrapassassem uma barreira do tempo, vindo aqui se chocar com a realidade de que nós tínhamos na época. É uma hipótese simples, inocente até, mas que também, de certa forma, nós poderíamos considerar. A minha opinião
pessoal a qual eu tenho é parecida com uma das primeiras que eu citei aqui. Isso que nós tivemos foi a visita de seres superiores, inteligentes, que queriam apenas fazer um teste com a capacidade e a inteligência humana sobre o nosso armamento. E de certa forma eles enxergaram no Brasil essa possibilidade. Afinal de contas, aqui nós tínhamos uma viabilidade, digamos, um tanto mais frágil, até mesmo como aquelas que muitas pessoas indicaram que poderiam ser os soviéticos, que enxergaram isso na época. E principalmente nessas duas teses que eu disse ainda há pouco, testar o comportamento não só bélico, como de inteligência. Por exemplo, como esses caras poderiam reagir se nós simplesmente chegássemos aqui e pousássemos nossas naves, tentando fazer algum tipo de contato, certo? Olha, pessoal, nós estamos aqui, belezinha, etc e tal, estamos aqui para conversar com vocês, mas como houve uma negativa, inclusive até mesmo uma pré-ação referente a um ataque onde um dos caças brasileiros já estava até em posição de rojão, como eles chamam, que é já armando o míssil, eles decidiram recuar e deixar tudo ali absolutamente como estava. Posso fazer uma comparação simples, mas que a gente pode usar como exemplo. Cristóvão Colombo chegando à América, lá 500 e poucos anos atrás, em 1492. Imagine que Colombo, ao se aproximar da praia de San Martín, tivesse avistado, em vez de um local deserto, uma praia fortificada, armada com fortes canhões apontados para suas naus. Será que ele se aproximaria e viria lá com presentes, colares, ouro, como ele fez para os índios, em troca de uma civilização ao qual eles acabaram conquistando depois? Com certeza não. Ele teria recuado com o rabinho entre as pernas, ou no mínimo trazendo mais caravelas ou um arsenal maior para tentar conquistar aqui, ou no mínimo voltaria lá e falaria para os reis: olha, tem terra lá, só que é o seguinte, os caras não são bobos não, eles têm um forte, eles têm canhões e não vai ser fácil entrar ali não. Então é esse mesmo raciocínio que eu tenho em relação à Noite Oficial dos OVNIs. De repente os caras vieram lá de uma galáxia muito, muito distante, como dizem Star Wars, chegaram aqui e pensaram duas vezes: olha, a gente pode até vencer os caras, mas nós vamos ter trabalho e nós vamos acabar desperdiçando muitas outras coisas aos quais nós poderíamos tê-las de uma maneira mais fácil. Então é justamente nessa tese que eu me apego. Os caras passaram por aqui, deram uma olhadinha, viram que eles iam ter que lutar, viram que não ia ser tão fácil, de repente eram até benevolentes e podem até ter pensado que iam matar muitos inocentes, acabar gerando um conflito bélico e olha, vamos só testar os caras e vamos voltar para o lugar de onde a gente veio com o nosso relatóriozinho aqui, dizendo como eles são, como eles agem. Em uma eventual outra oportunidade a gente pode voltar lá com um destacamento maior de OVNIs, ou a gente tem que tentar uma dominação de uma outra forma. Afinal de contas, dessa vez deu ruim. Os seres humanos
não são tão bobinhos assim quanto nós imaginávamos. Bem, meus amigos, como eu disse para vocês, eu agora espero o comentário de cada um de vocês aqui para a gente poder continuar esse bate-papo. E com certeza a gente se vê nos próximos vídeos. Até lá!